Olá, bom dia. Aqui é a Silvana do Arquifreelancer. Estamos aqui com a Alessandra Piano, advogada e diretora da Certifica Marcas e Patentes. Bom dia, Alessandra. Tudo bom? Bom dia, Silvana. Tudo ótimo, né? Com exceção da questão do vírus, eu estou bem, minha família está bem, então, pensando em estado de saúde, né? Tá tudo bem, graças a Deus. Isso é bom. Estamos aqui com algumas perguntas simples sobre marcas e patentes, sobre o registro, principalmente das suas importâncias. São perguntas simples que às vezes o cliente, o público, ele fica meio assim, aí eu não vou perguntar porque acha que é uma pergunta boba, ou até mesmo a falta de um contato de um profissional para que possa sanar essas dúvidas. É, é preciso registrar a marca, mesmo que já tenha o nome aprovado na junta comercial, Alessandra? Então, é comum essa dúvida, mas a bem da verdade é que a marca, a proteção da marca está completamente desvinculada da sua razão social, que é o que você faz na junta, você registra uma razão social, né? Essa razão social, ela nem precisa ser a mesma da sua marca. Aliás, como advogada, eu nem gosto de colocar, de vincular a sua marca ao CNPJ, né? Por quê? Porque se uma empresa tem algum problema de protesto, de ação, seja civil, criminal, trabalhista, a marca fica exposta, porque ela é o CNPJ. Então, as grandes empresas, as grandes marcas estão orientadas, já não usam mais em sua razão social a sua marca. Isso é uma forma de proteger o patrimônio da empresa, o maior patrimônio da empresa, que é a marca. Então, a bem da verdade, o que eu indico é que nunca seja o mesmo. Agora, voltando à sua pergunta, a única forma de proteção de uso com exclusividade é através do registro da marca junto ao INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Sem este tipo de registro, não há segurança. A junta comercial, ela apenas vai verificar se há disponibilidade daquele nome para CNPJ e vai abrir o seu CNPJ. Mas não necessariamente ela vai estar te garantindo alguma coisa em detrimento disso. Por exemplo, se você abre um CNPJ com uma determinada marca, porque no teu estado ele está disponível, mas aquela marca ou aquele nome que você abriu no seu CNPJ está registrado, o dono dessa marca tem o direito de pedir que você deixe de usar no seu CNPJ um nome que não é seu. Mesmo que a junta tenha concedido o uso desse nome no seu CNPJ, justamente porque a junta ela não tem obrigação nenhuma de verificar se aquela marca está registrada ou não. Ela simplesmente vai verificar se com o CNPJ está disponível. E como as pessoas não usam hoje em dia a mesma marca no CNPJ, então pode, por vezes, para a abertura de CNPJ está disponível, mas tem dono. Nossa. E o que vale é a prioridade de quem registrou. Agora você mencionou um fato muito interessante que muitas vezes eu já me perguntaram sobre isso. Para registrar uma marca, qual você aconselharia? Você registrar no nome de pessoa física ou no nome de pessoa jurídica? É possível das duas formas. O mais indicado, se você tem um negócio, é você entrar como pessoa jurídica. E aí vale para qualquer tipo de CNPJ, né? Desde o MEI, que é o microempreendedor individual, até o limitada, a SA, etc. Para a pessoa física, também é permitido desde que ele seja um profissional liberal no atributo de suas funções. Ou seja, um exemplo, um médico, ele pode registrar uma marca como pessoa física porque ele tem o CRM, que é a carteira profissional de médico, mas ele só pode gozar desse benefício de fazer como pessoa física se ele estiver no atributo da sua profissão. Ou seja, a marca dele estiver vinculado à atividade profissional dele.
Se, por exemplo, ele estiver empreendendo num outro segmento que não tem nada a ver, ele vai precisar de um CNPJ. Ah, tá. Não, porque muitas vezes as pessoas dizem que, como você acabou de falar, né, a empresa pode entrar em algum problema, alguma coisa, e acaba vinculando essa marca. Então, vamos supor, se a empresa tem um problema lá, surge algum problema processual, aquela coisa, para que não fique vinculado junto à marca, mesmo estando registrado no CNPJ, não pode ter problema com a marca também por causa disso, porque hoje a marca é um patrimônio, ele é um bem, entendeu? Então, e ele, vamos supor, eu acredito que ele vale no mercado, ele tem o seu valor, e ele tendo o seu valor, ele é cabível de penhora, ou sei lá, qualquer outra coisa assim ou não? A marca, a gente costuma dizer que é um bem intangível, né? Essa é uma expressão mais jurídica, e o valor dela é atribuído de acordo com o trabalho de marketing e o posicionamento que a marca tem no mercado. Sim. Uma marca que acabou de ser lançada, provavelmente, ela não terá nenhum valor comparado a uma marca que já está posicionada no mercado. Então, existe, obviamente, alguns critérios para você avaliar qual é o valor daquela marca no mercado. Esse, inclusive, é um dos serviços que a minha empresa presta. Mas, essa questão de ser passível de penhora são para as marcas de alto renome. Dificilmente, numa questão processual, um juiz vai autorizar a penhora de uma marca que não seja de alto renome. Muitas vezes ela tem muito valor para o empresário, né? Está ali desenvolvendo e trabalhando em prol do seu negócio. Mas para que ela tenha esse poder, ela já tem que ter essa característica de marca de alto renome, ou seja, tem que ser, para um linguajar mais popular, uma marca famosa. Com certeza. E na hora do registro, eu devo incluir logo, imagens, formato nesse registro, quando eu vou fazer o registro? Então, existem alguns tipos de registro de marcas e o indicado, o mais abrangente, é o registro que você faz não só do nome da sua marca, mas também da sua logo. Isso tudo num ato só, num processo só, num custo só. Então, é muito melhor que você faça a proteção dos dois, já que assim é permitido, né? Pelo órgão que regulamenta. Não, sim. E se uma empresa já existe, se já existe uma outra empresa com o nome que eu quero registrar, eu posso registrar mesmo assim ou não? Os registros, eles são concedidos por ramo de atividade. Então, a menos que essa outra empresa seja uma marca de alto renome, a grande questão é você observar se o ramo de atividade dessa outra empresa que já existe colide com o seu, ou seja, é igual. Se for igual, não pode, né? A regra é marca igual ou similar no mesmo ramo de atividade, não pode, com exceção das marcas de alto renome, que elas têm uma proteção mais ampla e, no caso delas, em nenhuma circunstância ela vai poder sofrer essa proximidade com outras marcas. Então, marca igual ou similar a uma marca de alto renome não pode em ramo de atividade nenhum. O alto renome, ela veio, eu acredito que ela veio de uma certa forma para ajudar bastante nessa hora, né? Posso patentear apenas uma ideia ou eu preciso do protótipo, né, para o registro? As ideias, elas não são passíveis de proteção, pelo menos no nosso país. Eu não conheço a legislação de todos os países, mas aqui no Brasil, ideias não são protegidas. Aqui eu quero usar um exemplo do Peixe Urbano, quando lançou o sistema de compra coletiva. Era uma ideia inovadora na época, mas rapidamente isso se proliferou em todos os estados. Havia mais de uma empresa com o mesmo modelo de negócios, né? Estou citando esse exemplo porque ele foi bastante popular, todo mundo vai se lembrar. No final das contas, como
foi muito copiado esse modelo de negócio, acabou não dando certo, mas a marca Peixe Urbano permanece até hoje, ativa e forte. Porque eu costumo dizer um ditado, que ele é muito verdadeiro nesse sentido. Bebe água limpa, né? Quem sair na frente. Então é isso. Para ideias, o que eu indico? Que você registre a sua marca, porque no final das contas, é ela que vai ser o diferencial. E como eu citei no exemplo do Peixe Urbano, quem sai na frente bebe água limpa e vai perpetuar, vai se fortalecer pela marca. É a marca, no final das contas, que vai fazer a grande diferença entre o teu produto, o seu negócio e os demais. Com certeza. Eu até tinha um cliente que ele estava com a seguinte dúvida. Ele tinha uma fórmula, uma ideia. Só que essa fórmula ou ideia dele, ele queria registrar por segurança, porque ela seria fácil de copiar. E como você acabou de dizer, ideias não se registram, né? Então, como é que ele poderia resguardar e assegurar essa fórmula? É tipo, como eu falo, é tipo a receita de bolo. Ele tem lá uma receita de bolo e que se ele colocar no mercado acaba sendo cópia fácil, ele queria resguardar os direitos dele. Como é que ele faria para assegurar isso daí? Mas a fórmula dele resulta num produto físico? Parece que resultaria no produto físico. É tipo uma proteção ele tem um agronegócio, que ele tinha uma fazenda, e é tipo um inseticida, alguma coisa assim, entendeu? Aí ele queria, na realidade, registrar essa fórmula para que ninguém copiasse, né? Então, a princípio parecia que essa fórmula era uma ideia e a ideia não se registra, né? Então, com relação a fórmulas que resultam em produto físico, é possível proteção, tá? Porém, isso, é sempre o raciocínio de patente resulta em produto físico, né? E aí eu estou falando de produto físico, mas tem produto digital também, né? Então, resulta em produto físico ou digital, né? Porque é passível de registro de código-fonte também, por exemplo, né? Então, é alguma coisa mais palpável do que uma simples ideia. No caso de fórmula, a fórmula dele há que trazer uma inovação que seja pelo menos de 50% daquilo que está no mercado. Ele tem que trazer na fórmula dele um diferencial, realmente uma inovação. Não, com certeza. Copiar a minha marca ou invenção durante um processo de registro, o que eu devo fazer? Bom, o trâmite é parecido, muito embora sejam situações bastante distintas, né? Registro de marca é só para marca, patente é só para produto, como nós já havíamos falado, né? Sim. Em geral, qualquer uso indevido, né? Se for patente, a gente já sabe que o nome correto para uso indevido é plágio, né? Se for marca, é uso indevido de marca, né? Então, plágio só para produto físico. Acontecendo qualquer uma dessas circunstâncias, você pode notificar a parte que está fazendo o uso indevido e dar um prazo, a praxe é 15 dias, para que ela deixe de usar, ou deixe de fabricar, ou deixe de copiar a sua patente, né? No caso de patente. Essa notificação ela é bastante simples, pode ser feita pelo próprio empresário e encaminhada com algum tipo de documentação que comprove o envio. Então, em geral, na minha empresa, faço via cartório ou com AR, carta registrada, para que você tenha um comprovante de que aquela empresa recebeu, tá? Tendo recebido e transcorrido o prazo de 15 dias, se não houve, né, a desistência do uso indevido, é aí só com uma medida judicial. Então, essa medida judicial já deve ser uma medida que um procurador possa tomar, né, advogado ou
um defensor público, que vai solicitar a um juiz liminarmente, ou seja, em caráter de urgência, uma liminar no qual determina que cesse, né, o uso daquela marca, ou a industrialização, ou a exploração daquela patente, para que você tenha o seu direito resguardado. Então, não há como você evitar simplesmente porque você tem um documento que te assegura, mas uma medida judicial pode resolver o problema. Tá, agora eu te pergunto. Eu estou no meio do processo de registro, certo? Estou no meio desse processo de registro. Alguém chega, está querendo registrar a mesma coisa, está querendo fazer a mesma situação. Como é que a pessoa deve agir? O próprio INPI, ele interfere e bloqueia? Ou como é que acontece nessa hora? Então, primeiro, é bom explicar que quando você tem um processo em andamento, você só tem a prioridade do registro da sua marca. A sua marca não é sua enquanto não sair o deferimento. Isso significa que, até então, você só pode notificar um terceiro de que aquela marca foi solicitada para registro e que ele deveria deixar de usar, porque todo o trabalho de marketing que ele está desenvolvendo, ele vai perder. Hoje, nos dias de hoje, eu tenho tido 100% de êxito nessa providência, né? Então, comunica cordialmente essa pessoa que está usando indevidamente a marca e pede para ela deixar de usar, porque é questão de meses para ela perder os direitos sobre a marca. Impedir, proibir, coibir, você ainda não pode. O protocolo, a partir da data-hora em que você realiza o protocolo, ele te dá garantia de prioridade no registro da marca, mas não de propriedade. Uma vez a marca registrada, corre-se o risco ainda de perder? Então, o que acontece? São duas situações. Número 1, você tem até 5 anos para utilizar aquela marca. Então, se de repente foi um negócio que você ia lançar, um produto que você ia lançar e desistiu, não é o momento, 5 anos para não caducar o seu direito, né, de utilizar aquela marca. Uma outra questão é quando você tem a marca registrada, é um registro recente, qualquer pessoa interessada, ela tem até 3 anos para pedir a nulidade do seu pedido de registro. Ela vai ter que comprovar que por algum motivo o INPI falhou na concessão do registro da sua marca e o INPI deve rever esse registro. Por quê? Isso acontece muito com as marcas similares, né? Então, como é proibido o registro de marca similar, vez ou outra pode acontecer um erro do órgão. Ele deixa passar a concessão de uma marca similar. Aí cabe à parte interessada pedir a nulidade, pedir a revisão. Então, são 2 casos. Um caso é o de nulidade e outro o de caducidade. Você tem o registro, mas você não usa, você perde o direito sobre ela. Não, sim. Eu já tive muitos clientes que eu atendi e que vieram desesperados. Fui notificado, eu tenho que parar de usar a marca. Eu trabalho com marketing, eu sou auxiliar de justiça, sou juiz arbitral, trabalho com marketing também e sempre falo, o valor da sua marca, da sua empresa está na mídia, nessa divulgação que a gente faz, assim como você acabou de falar. Então, eu tive vários clientes que disseram, desesperado, entrando em contato, fui notificado, e agora? Teve que mudar a fachada, tinha um restaurante, mudar a fachada, aquele monte de coisa. Então, é uma coisa ainda, apesar de faz anos que isso existe, ela é uma coisa pouco falada, pouco esmiuçada na mídia sobre registro do marca, qual a sua validade, qual os seus perigos, a geração de receita com marcas, tudo isso. Então, eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso para até elucidar as pessoas que em relação a essas questões, né? Por isso que a gente sempre pergunta, né? Uma vez registrada, a pessoa senta e fala assim, pronto, ela é minha e eu não corro mais nenhum risco, né? É bem complicado. Assim, com exceção dessas situações que eu passei, ela não terá problema. É importante dizer também, não sei se está entre as suas perguntas, mas eu vou aproveitar a deixa, é dono do domínio de internet e do @ das redes sociais, quem for o detentor da marca.
essa é uma informação que realmente quase ninguém sabe. Ninguém fala. Eu, como advogada de mais de 700 empresas, né, advogada da marca de mais de 700 empresas, eu posso dizer que, quando é do interesse do meu cliente, eu tomo o domínio de internet e eu tomo o arroba de volta. Registrou, tem alguém usando, automaticamente uma liminar vai resolver esse problema. Ou até, se for rede social, é só você encaminhar o seu documento de registro e o próprio Instagram, o próprio Facebook vai derrubar aquela conta. Então, você está completamente desprotegido, mesmo se você tiver comprado o seu domínio de internet, ele é seu até que um terceiro registre para utilizar no mesmo ramo de atividade que você utiliza, e então você perde os direitos também sobre o seu domínio de internet. Mesmo que você tenha pago por 2, 3 anos, isso não importa, você perdeu o direito. Estou com a minha marca em mãos, com meu certificado, feliz da vida. Estou protegida somente no Brasil ou fora dele? Isso. É importante entender que é em todo o território nacional, até porque algumas empresas acham que é territorial no sentido de ser dentro de um único estado, como é o CNPJ, né? Não, não é. É registro nacional, em todo o território nacional. Mas, se você quiser explorar a sua atividade fora do país, é possível que você registre em outro país. Existe uma forma de você fazer, via órgão aqui do Brasil, a proteção em mais de 100 países pelo Tratado de Madrid, mas esse tratado não abrange todos os países do mundo. Por exemplo, Estados Unidos não está lá. Então, se você quer registrar uma marca lá, é necessário que você ou contrate o serviço de uma empresa do Brasil que tenha um correspondente local, ou contratar diretamente lá nos Estados Unidos uma empresa local. É a única forma. Nos países que estão no Tratado de Madrid, você já consegue fazer via órgão aqui no Brasil, que é o INPI, que concede no Brasil. Ele fica fazendo a ponte entre o seu interesse aqui no Brasil e o seu interesse fora do país. Mas, para que você consiga o registro fora do país via Brasil, primeiro tem que registrar aqui. Quais são os preços, prazo para cada processo? Então, o valor de taxa federal, ele está previsto dentro do site do INPI, ele tem lá uma tabela de valores. As empresas de pequeno porte, ela tem um incentivo de desconto de até 60% do valor de tabela. É importante, na hora de se cadastrar junto ao site, que você verifique lá a opção de qual é o perfil da sua empresa, se física, se jurídica, o porte da sua empresa, porque isso vai implicar no valor. Se você colocar simplesmente lá pessoa jurídica, que é uma das possibilidades, o sistema entende que você é empresa de grande porte e automaticamente você já paga a taxa de valor cheio. Né? E aí, como é taxa, eu acho que aqui eu posso falar, R$ 355 o valor cheio. Se você é uma empresa de pequeno porte ou pessoa física, a sua taxa é R$ 142. Então, se você preencher o cadastro errado, 142 vai para 355. Então, com relação a valores, existe um percentual de desconto para as empresas de pequeno porte e pessoa física, que é de até 60%. Então, na hora de se cadastrar junto ao sistema do órgão para gerar a sua guia de taxa federal, que deve anteceder ao seu protocolo de registro de marcas, se fizer o protocolo sem pagar o preparo, advogado costuma falar preparo, né? Sem pagar o preparo, seu processo não é recebido, né? Ele vai pelo sistema, ele te entrega um protocolo, mas depois o sistema checa as informações, data, hora de pagamento de GRU, data, hora de pagamento de realização de protocolo, cruzou a informação. O pagamento da sua taxa federal foi feito após aquela data, hora do protocolo, o seu protocolo vai ser sem nenhuma valia, né? Voltando a valores, o valor cheio,
né, para protocolo de um pedido de registro é R$ 355. Se você for pessoa física ou empresa de pequeno porte, o valor é de R$ 142. Isso são valores. Isso, tem uma diferença. Bem baixo até e tranquilo, né? Bem acessível. Por classe, por pedido de registro, com ou sem logo. Por que classe? Porque se você é indústria e comércio, você precisa registrar como indústria e como comércio. E quando você vai tendo mais de uma necessidade, esses valores de taxa vão aumentando conforme o número de necessidades que você tem, tá? Só um exemplo aqui rápido, para cantores, eu costumo fazer 7 tipos de registro, porque eles exploram a marca deles em vários tipos de produto, né? Obviamente, quando o cantor dá certo. Então, são 7 tipos de registro. Então, tomar atenção para aquilo que a sua marca pretende atuar. Se tem comércio, indústria, transporte, produtos, tudo isso vai modificando o tipo de registro que a pessoa vai fazer e automaticamente aumentando um pouquinho o custo com relação a você precisar de pagar mais de uma taxa. Não, com certeza. E os prazos para esses processos? Porque antes eram 3 anos, parece que andou diminuindo o prazo do NPI agora ou não? Isso, quando eu comecei há quase 15 anos atrás, eu sempre falo, olha, eu atuo há mais de 10 anos, porque a gente não entrega idade, né? Fica tudo com sensacional. Certeza. Mas formada há mais de 26 anos, prefiro então também omitir essa parte, né? Pula. Mas é o seguinte, pula. Mas é o seguinte, a questão de prazos. Hoje, nós temos aí, em geral, 8 meses aproximadamente é o prazo que o INPE demora para conceder o registro de uma marca. Se tudo correr bem, são 8 meses. Realmente, antigamente, chegava a ser 3 meses. 3 anos. Isso, desculpa, 3 anos. E os prazos intercorrentes, né, que são aqueles que são no decorrer do processo, em geral, eles são de 60 dias, tá? Então, dá tempo de você se atentar a ler a revista, para ver as publicações, os despachos e cumprir as determinações para você não perder o seu processo. Agora, Alessandra, como advogada, como profissional, qual é a importância do registro de sua marca e do marketing digital sobre ela? Pois tem um jargão, né, entre os profissionais da área de marcas e patentes, que só é dono quem registra. Então, se você não registrar, você não é dono, está sujeito a tudo. Está sujeito a ser impedido de utilizar a sua marca se um terceiro registrar uma marca igual ou similar, ou nunca poderá impedir um terceiro de utilizar, porque a marca não é sua, é de todo mundo, ninguém registrou. Vale lembrar que o tempo de uso não é prioridade no registro da marca. É prioridade do registro da marca quem primeiro a requerer. Se você não requereu e usa 10 anos, mas o seu vizinho for lá e solicitar, o direito é dele. Já era. Né? Então, eu acho que isso responde tudo. Só é dono quem registra. Nada será seu sem o certificado de propriedade concedido pelo órgão Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPI. Com certeza. E o marketing digital só faz aumentar o valor, né? Como você diz, até dependendo do, sei lá, dar certo no mercado, ter uma marca de alto renome ali, né? Então, acho que o marketing vem para impulsionar isso, né? Eu acho que, em relação ao marketing digital, você se aventurar no digital sem registro de marca é um tiro no pé. Primeiro, que a sua marca está muito mais exposta. Segundo, que a única coisa que você tem no digital é uma marca. Né? É ainda mais séria essa questão de você só ter realmente uma marca que te identifique, porque o contato do teu público-alvo, do teu consumidor com você é através da sua marca, não tem jeito. A reputação das marcas hoje em dia é o bem mais valioso, né, que existe,
Então, assim, sem registro, acabou tudo, acabou o castelo, você vai naufragar. Aí você tem que procurar um psicólogo, porque a depressão É, é grande. Alessandra, é isso. obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter participado do canal das nossas entrevistas. E para quem tiver mais dúvidas, queira entrar em contato com vocês, como é que eles devem fazer? Acessar o site da minha empresa, que é certifica.com.br, e lá você vai encontrar todos os nossos contatos. certifica.com.br. Tá ok, então, Alessandra. Mais uma vez, obrigado. E vamos aguardar uma próxima entrevista com você. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.